Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast, a sua revista digital do Instituto ProPM. Então nós fazemos com muito carinho aqui essa programação para levar informação, curiosidade, qualidade de vida, um pouquinho sobre o que é a Polícia Militar, para você que não é da Polícia Militar e está nos assistindo. E para você que é policial militar, conhecer um pouco mais sobre o Instituto ProPM e o que nós podemos melhorar na qualidade de vida, na atenção, na saúde do policial militar em complemento, com os nossos órgãos da Polícia Militar na área de saúde. Então nós apoiamos, nós complementamos os órgãos aí relacionados à diretoria de saúde. E hoje temos um convidado ilustre. Ilustre, super especial. Estávamos super ansiosos para recebê-lo, né? Fala sério. É isso aí. Queria convidar ele, deu certo. Deu Estamos tudo super certo. felizes. Mas antes, vamos pedir pro pessoal compartilhar, dar joinha, se inscrever no nosso canal, né? Para ir acompanhando o nosso podcast. Comentar, deixar sugestões, dúvidas, né? E quem temos aqui, Bianca? Nada mais, nada menos do que ele, Flávio Gonçalves, mais conhecido como Tenente Bahia. Tenente Bahia. Obrigado pelo convite, oportunidade. Quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo aqui. Podcast, quase um trava-línguas, né? Mas dá para passar aí, é o podcast da ProPM. E o Coronel Selfner, que eu conheço há muito tempo, foi meu professor. Na época, Capitão Soffler me deu aula de comunicação social. Olha só a responsabilidade. Responsabilidade. Ô, chefe, quero agradecer, obrigado ao convite. De verdade, o senhor começou falando sobre histórias, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre história de superação, amor, fé, carreira e demais curiosidades aí do Tenente Bahia. É isso aí. É isso aí, né? E por que nós trouxemos o Tenente Bahia, né, Bianca? Sim, vamos contar um pouquinho. Contextualizar para quem... sobre uma progressão que a gente fala, que é uma história de vida, né? Um desígnio de Deus, vamos assim dizer, né? E que você tem muito a nos dizer, né? Muito a esclarecer, né? A superação porque você passou e ainda está passando, né? Pode ajudar muitas pessoas. Eu acho que isso é o objetivo principal, né? Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, se você me permitir, Bahia, só para dar uma mentalizada, né? O Tenente Bahia, ele, no dia do casamento dele, a sua esposa teve uma complicação relacionada à eclâmpsia, né, que é realmente uma questão muito importante para as gestantes. Eu quero que você aborde essa questão, né? E ela veio a falecer no dia do seu casamento. Foi. Infelizmente, no ano de 2019, no dia do casamento, na porta da igreja, a Jéssica ela teve um aumento súbito da pressão arterial, que é chamado de pré-eclâmpsia, ou síndrome de HELP, que a grávida, ela tá ali, né, tendo a sua gestação e aumenta, dá picos de pressão. E para uma grávida é muito grave pressão alta. Então ela tem que ser socorrida imediatamente para o hospital. Então eu acho que já fica o primeiro alerta. Toda grávida que tiver picos de pressão alta, ela tem que ser conduzida rapidamente, não só para um hospital, mas para um hospital maternidade. E o que aconteceu? A Jéssica ela estava adentrando na igreja, né? Infelizmente ela desmaiou, teve uma pressão alta. Rapidamente a gente constatou, porque eu fui bombeiro e como ela era enfermeira, tinha muitos médicos no dia do casamento. E a gente foi, e aí a gente cometeu um erro, foi socorrer ela para o hospital mais próximo, que era o Hospital São Camilo. Só que não é um hospital maternidade, é um hospital. E quando nós chegamos lá, não teve o devido atendimento que a gente acreditaria que tivesse, porque era um hospital de referência, mas não tinha obstetra de plantão. E a gente teve que levar ela para o segundo hospital, o Hospital Promatre. E no Hospital Promatre tinha uma equipe médica de plantonista especializada em partos de emergência. E aí foi realizado o parto de emergência porque era o dia do casamento, não era o dia do parto. Não era o dia do casamento, ela passou mal, pressão alta, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, e aí teve que fazer um parto de emergência. Infelizmente no parto ela faleceu e a Sofia sobreviveu. Estou falando bem resumidamente, mas foi um dia muito difícil, um dia muito dolorido,
que você está prestes a ter o seu um dia especial, o maior dia sentimental da vida, assim, que é o dia do casamento. E veio tudo naquele dia, né? Era o dia do casamento, infelizmente não aconteceu, e veio o nascimento da Sofia. Quando eu entrei na emergência, os médicos me paramentaram e eu realmente, quando entrei na sala de cirurgia, eles entregaram a Sofia no meu colo. Sofia tinha 1 quilo, né? Super pequenininha, prematura extrema, e ela não respirava. Menos de 7 meses? Foi, a Jéssica estava com 6 meses e pouquinho, 29 semanas. Dá verdade, quase 7 meses ali, 29 semanas de gestação. E ali entregaram a Sofia prematura extrema no meu colo e ela estava entubada. Ela não respirava, né? Então tiveram que entubar ela. Rapidamente colocaram no meu colo. Eu senti que estava dando tudo certo, né? Que o nascimento da Sofia aconteceu, então a Jéssica estava tudo bem. Infelizmente depois veio o prontuário médico, a situação clínica dela que era muito grave. Me colocaram numa sala e pediram, né, para que eu assinasse alguns documentos para autorizar a cirurgia de retirada do útero, porque a situação dela estava bem complicada, ela estava tendo extravasamento de sangue em vários órgãos, fígado, útero e outros. E aí tive que autorizar e o que eu falava era, por favor, né, faça tudo o que tem que ser feito. E me mantiveram nessa sala. Depois de uns 40 minutos me chamaram e aí eu vi a situação dela lá, né, que era muito grave. Os médicos, vários médicos, cerca de 7 médicos fazendo cirurgia nela, e eles falaram, olha, você tem que ver porque é muito grave, tudo que a gente fizer aqui é para salvar a vida dela, mas possivelmente ela não poderá ter mais filhos. Eu falei, não, tudo bem, mas que a saúde dela que a saúde dela seja restabelecida, que a vida dela seja preservada. E aí eles me tiraram da sala e infelizmente depois de algum tempo eles falaram, olha, a cirurgia a gente conseguiu estancar o sangue dela, preservamos o útero, os outros órgãos, mas infelizmente ela não tem nenhum sinal cerebral. A gente vai ter que ir para o 3º hospital para fazer outros exames, e a gente foi com resgate para o 3º hospital, Hospital São Paulo, hospital público que tem aqui na região da Vila Mariana. E quando a gente chegou, e aí eu tive um mal súbito, eu desmaiei, e quando eu recobri a minha consciência, os médicos me chamaram e aí deram a notícia que, infelizmente, devido à eclâmpsia, ela teve um acidente vascular encefálico, ela teve um AVC, um AVE, né, como outros dizem. Sim. E ela teve um AVC e, infelizmente, ela faleceu naquele dia. E aí retornamos com ela pro hospital, mas assim, o coração dela batia, né? A situação da pressão arterial dela estava intacta, mas infelizmente ela estava respirando sob aparelhos e infelizmente foi decretada a morte encefálica. E aí, diante da morte encefálica, vem um protocolo que dura uns 3 dias para concretizar a morte encefálica, e aí a questão de doação de órgãos. Então foi muito difícil, muito dolorido, né? Se hoje eu estou falando isso é porque eu passei por um processo de reabilitação, um processo de luto, né? E não só o luto, eu tive que viver também a Sofia lutando pela vida, prematura extrema, ela chegou a 800 gramas, trombose no coração, anemia, infecção hospitalar. Tivemos que fazer uma campanha de doação de plaqueta porque o corpo dela não conseguia produzir plaqueta. Ela teve uma infecção generalizada, uma infecção hospitalar, e ela teve que tomar diversos remédios. E aí foi uma luta, né? Foi uma luta, e tendo muito assim, pensamento em Deus, na minha força também, de saber que eu ia sair dessa, né? E não desistir da minha própria vida, porque era tudo ao mesmo tempo. Que prova, né? E veja só, né? Eu que estava vivendo o meu melhor momento na polícia, primeiro colocado do curso do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, comandava a tropa, era tenente de força tática, patrulheiro, né? Gostava muito daquilo de trabalhar, de patrulhar, de fazer o bem, de atender a sociedade. Estava no melhor momento profissional e vem... Casamento, né? O momento profissional, o melhor momento da vida pessoal, casamento, gravidez da Sofia, que
foi muito desejada e muito esperada e vem tudo por água abaixo, né? Bahia, primeiro queremos, né? Sim. Agradecer muito a sua presença aqui, porque eu sei que é dolorido você falar a respeito disso. Sim. Né? É um trauma muito grande. No mês passado nós tivemos aqui, né, que foi ao ar, 2 psicólogas que vieram falar com a gente aqui sobre o Janeiro Branco. Luto. Falamos a respeito disso, né? E a sua vinda aqui, ela é muito importante por 2 aspectos, né? Primeiro, porque vários podem estar passando pela mesma dor que você passou, né? E segundo, que depois nós vamos falar um pouquinho mais, é a parte da superação, né? Claro que é insubstituível, né? A perda, ela é insubstituível, né? Mas nós temos que continuar a nossa vida. É claro que um momento de luto, ele é um tempo que a gente tem que ter. Aí você passou por isso, né? Então, primeiro a gente agradece muito a sua presença, né? E passado esse aspecto, né, que é de suma importância, né, que é um momento de dor muito grande, né, você estava com a Sofia, Sim. né? Como é que foi, né, logo na sequência? Quais foram os grandes desafios? Acho que você nem chegou a viver tanto luto, né? Porque tinha a Sofia ali precisando da sua força. Mas é um processo que tem que ser passado, né? Sim. Assim, na verdade, eu acho que, como vocês falaram, né? O luto, ele tem alguns processos. O primeiro processo é de revolta. É você, primeiro, se revoltar do seu destino, se revoltar da sua fé, ser descrente da sua religião. No caso, eu sou cristão, então eu estava descrente de Deus, porque estava acontecendo isso comigo, porque estava acontecendo isso com a Jéssica, que nunca fez mal a ninguém, que nunca era enfermeira, sempre fazia trabalhos humanitários, né? Ela era uma pessoa muito dedicada à sua profissão, de ajudar o próximo como enfermeira na área da saúde. Então, primeiro, eu acho que isso, a gente tem que, quando a pessoa está passando por isso, ela tem que se revoltar, porque é direito dela. Você não quer perder ninguém. Você não quer perder suas finanças, você não quer perder seu trabalho, e você não quer perder ninguém, um ente querido. Ou seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, ou a sua esposa, ou seu companheiro. Então, primeira fase, ela é da revolta. Isso é fato. Eu estou falando a minha experiência, né, o que aconteceu comigo. A segunda fase foi de... Veja só, uma enfermeira, eu tava assim, sabe, desacreditado da vida. Eu tava abraçado assim na incubadora, eu acabei dormindo na incubadora. Sofia bem pequenininha, a Jéssica já tinha sido velada e sepultada. No dia seguinte eu fiquei lá abraçado horas com a Sofia, eu fiquei uns 3 dias na UTI com ela. E uma enfermeira disse assim pra mim, olha, você precisa se restabelecer, senão nem aqui você vai poder entrar. Porque aqui é uma UTI, uma unidade intensiva de terapia, uma unidade de terapia intensiva neonatal, que tem outros bebês, e você não pode ficar doente e trazer contaminação para outros bebês. Então a segunda fase foi um chacoalhão, foi a segunda fase de entender o que estava acontecendo. Olha, não tem como mais voltar no tempo, não dá para fazer mais nada. Então é você lidar com a realidade, é a segunda fase. Você encarar a sua própria realidade, você encarar a sua própria dor. E aí eu fui buscando forças, né? Então acho que a terceira fase é você buscar acolhimento religioso, afetivo, que eu digo, dos seus familiares, dos seus amigos. E aí eu comecei a entender que sem a minha fé, sem meus amigos, sem a minha família, sem a minha fé, sem a minha família e sem meus amigos, eu não ia conseguir nada. Então eu aceitei muita ajuda. Olha, e às vezes quando você passa por um momento difícil, você vai buscar respostas, você vai em uma religião. Eu fui em várias religiões, né? Fui inclusive fui na espírita, fui na evangélica, fui na católica e fui em outras. Porque você quer buscar respostas. E você, isso assim, não é errado, porque você está perdido. E aí eu procurei ajuda psicológica, eu fiz um tratamento psicológico demorado, e fiz um outro tratamento
que mexia com a parte mais de neurociência. Aqui da PM fora? Eu fiz dentro da PM fora. Tive que passar pelo sistema de saúde mental, porque eu fiquei... Importante, né? Eu fiquei afastado um tempo para cuidar da Sofia. Eu conquistei a licença maternidade. Mas assim, eu entendi que eu precisava me restabelecer mentalmente. Por quê? Porque a minha filha precisava muito de mim. Né? A minha filha precisava muito de mim. E eu também precisava muito dela. Era uma troca. E aí eu fui entendendo também que eu precisava voltar a fazer atividade física. Então eu caminhava, né, ia para alguns parques, ficava caminhando só mentalizando no que tinha acontecido. E chega um momento que você precisa usar da sua dor a própria fonte de cura. Porque por mais que eu estava passando por aquele momento, era na minha filha, na minha história, naquilo que eu vivi, né, a saudade, também a fonte de cura. E fala, olha, eu preciso continuar pelos meus familiares, eu preciso continuar pelos meus amigos, eu preciso resgatar aquele cara decidido no trabalho, eu preciso resgatar aquele cara que era decidido na família, nos amigos. Porque muitas vezes a gente perde o nosso lado de decisão, aquele cara, sabe quando você fala assim, poxa, eu era tão mais assim, eu era tão mais decidido, eu precisava resgatar isso. O cara mais de iniciativa, um cara mais de entusiasmo. Eu precisava buscar aquele Tenente Bahia que era entusiasta, né? Eu lembro muito... Ainda mais no começo da carreira, né? Ainda mais no começo da carreira. E eu lembro muito que quando eu estava na faculdade, a gente tinha que estudar literatura clássica, e a professora falou, quem sabe o que é entusiasmo, né? Eu não sabia o que era entusiasmo. Entusiasmo é estar cheio de Deus, estar cheio de vivência, você estar cheio de vida, você querer acordar e falar, não, é essa a minha realidade, eu tenho que encarar a minha realidade. Então chegou uma hora, Coronel, que só tinha que ser forte. Só que muitas vezes eu ia num cantinho, chorava, saudade. Mas para minha mãe, para Sofia, eu precisava ser a melhor referência de pai, né? E um pai com cuidados maternos, porque eu tive que aprender muita coisa, aprender a dar de mamar, aprender a trocar fralda. Eu tive que me revestir daquele comandante de tropa para cuidar de uma menina. E então eu vivi sim as fases do luto, sobre respeitar. Ainda são 4 anos, já faz 4 anos, eu ainda choro, né? Setembro do ano passado, 2023, completou 4 anos. Então, o dia do nascimento da minha filha é o dia que eu perdi a minha esposa, né? Então, não tem como você não lembrar. Mas aí você tem que pegar aquela caixa, faz aquela você relembra, e aí você fecha aquela caixa e vai viver sua vida, né? Hoje eu casei de novo. Tem que se dar um momento, né? Tem que se dar um momento, porque é o seguinte, só quem passa pela dor entende. Só quem está dentro daquele problema, ele sabe o que é o problema. Porque a dor, ela é muito individual, né? Se eu chegar agora e apertar o seu braço, quem vai sentir a dor é você. E às vezes essa dor pode perdurar um tempo ou passar rapidamente. E aí vai muito da vivência de cada um, da própria criação de cada um, do que você já viveu na sua vida, das suas frustrações. A gente estava falando lá fora, né, que eu dou pequenas frustrações para minha filha, porque eu sei que ela vai, em algum momento ela vai encarar uma fase difícil na vida dela. Então eu sou muito assim, reconheço muito o que eu passei, mas eu reconheço muito o que as outras pessoas estão passando. Eu sei que ela também, dentro da dor dela, tem que buscar a fonte de cura, porque... E é isso que me deu a autoridade de falar, porque eu busquei um tratamento psicológico, porque foi dentro da minha dor que eu busquei a cura, né? Então é isso, né? Quando a gente começou a falar aqui que a gente deve encontrar a nossa fonte de cura dentro da nossa própria dor, porque se a gente não conseguir se encontrar como ser humano, como cidadão, como pai, como mãe, como filho, como é que eu seria um bom pai para minha filha se eu não me encontrava nem no meu eu, nem como ser humano? Como é que eu tinha entusiasmo de acordar todo dia e falar, vamos lá, é mais um dia, mais uma batalha, não tem o que fazer. A vida é difícil. A vida é muito difícil, mas graças a Deus existe uma palavra também que é superação. Bacana. Que é superar todos os dias nossos obstáculos do trabalho, né? A gente começa o nosso dia acordando, que já é uma superação, um milagre da vida, poder respirar.
a superação de chegar até o trabalho bem, de cumprir sua jornada de trabalho, de voltar, trazer sustento para sua casa. E são várias... A gente sabe que dentro da Polícia Militar, dentro da nossa instituição, vários policiais estão passando por problemas. Mulheres e homens, a tropa, os comandantes. A gente tem que sempre falar, bom, se eu passei, outros podem conseguir passar por momentos difíceis na vida, né? Eu acho que a minha história não me gabo por isso, pelo amor de Deus. Claro. Mas eu acho que a minha história ela serve de exemplo para quem está passando por problemas. Porque muita gente passa por problemas um pouco menores e acaba tendo o propósito de tirar a própria vida. Sim. Ou passa por uma situação muito complicada e também passa de tirar a própria vida. E, infelizmente, não é o melhor resultado. Não, isso que você tocou, acabamos de sair. Mais uma vez eu falo de Janeiro Branco. Sim. Estamos falando do Setembro Amarelo, né? Por isso que eu até, porque eu te conheço, né? Uhum. Nos conhecemos lá no 12º Batalhão e agora você é lá na Assembleia Legislativa, num órgão de apoio, né? Sim. Mas você amassou barro muito tempo, né? Como eu. Mais de 15 anos. Entendeu? Então, operacional. A gente fala assim, a gente amassou barro também, né? Entendeu? Mas é assim, não é porque você está lá agora, né, que você não teve uma história de vida, ainda mais você como soldado temporário, né? Você ia perguntar, né, o que é um soldado temporário. Fala um pouquinho disso daí, só pra, como é que foi, como é que você escolheu, né, a atividade policial aí? Assim, meu sonho sempre foi ser policial, sempre foi, desde a escola, sempre desde ver filmes, a farda. Eu tinha o meu tio, ele chegava do trabalho fardado, com a Ipanema, às vezes passava com a Ipanema na frente de casa. Que Ipanema? Era uma viatura. Uma viatura, um carro da Chevrolet. Chevrolet. Era uma viatura antiga. Eu achava muito bonito. Eu entrava no corredor da casa dele, via aquelas fotos, ele fardado, aquelas fotos. Eu falei, um dia eu quero ser policial. E ali, a primeira etapa que teve, assim que eu terminei o ensino médio, era um concurso de soldado temporário. Nem sabia o que era direito. Fui, me inscrevi, passei e fui ser temporário em Atibaia. Trabalhou em 34? 34I, terceira companhia. Aí tem um treinamento. Tem um treinamento de 3 meses. Aliás. Na época tinha 3 meses. A escola foi em Campinas. Treinamento de... Não tinha treinamento de tiro, mas era ordem unida, fundamentos de hierarquia. Gostoso, bonito, bacana. Né? Ordem unida, deontologia policial militar, aulas de direito penal, assim. É um básico, né? É o básico. 3 meses de básico. É. E aí eu fui pra terceira CIA. Você foi em Campinas, mas depois você foi para Atibaia. Fui pra Atibaia. O Coronel Américo, deixar um abraço lá, o nosso presidente do instituto lá. Coronel Américo eu conheço. De Atibaia. De Bragança, da região ali também, né? E o Coronel Patrício, né, que está comandando o 34º agora. Um abraço. Que comandou o 24º, que eu comandei, e comandou o 6º BAEP e agora está em Bragança Paulista. Ô, Bahia, só para contextualizar, você nasceu aqui em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, mas na época só tinha um edital pro interior. Então você já falou, a minha gana era ser policial. Tem que mudar de cidade, pô. E aí eu fiz o edital do interior, era Campinas, a escola foi em Campinas. No aí oitavo. Depois tinha, no 8º, depois tinha escolha de vagas pela classificação, e mais perto de São Paulo era Atibaia. E aí fui pra Atibaia. E o que eu fazia no quartel? Tudo. Eu lavava banheiro, de verdade, eu lavava banheiro. Então a minha missão de segunda-feira é lavar os banheiros, lavar o quartel. E eu era da Motomec, então eu trocava óleo de viatura, suspensão, porque meu pai é funileiro, então já tinha habilidade. Sim. E eu venho de uma família muito humilde, muito pobre. Minha mãe é doméstica, eu sou filho de funileiro até hoje. Que bacana. Até hoje, quando eu ralo o meu carro, pai, dá uma força aí. Para não ter que acionar o seguro. Você tinha seguro. quantos anos? Uns 18, 19? Eu fiz o concurso com 17 anos e comecei com 18. Dezembro de 2006. Eu tinha acabado de completar 18 anos. E aí foi a minha primeira entrada na corporação de modo temporário, que era soldado temporário. Então eu fazia tudo. Eu lavava banheiro, eu fazia... ia às vezes pro rancho, fazer café pros policiais... Trocava óleo de viatura e outras coisas que eu sabia ali de suspensão, alinhamento, balanceamento de viaturas, porque a Motomec era na própria companhia, né, na cidade de Atibaia. Só que eu queria sair daquela realidade, né? Queria sair daquela realidade. Aí, 1 ano depois, eu efetivamente ingressei na corporação. Desculpa, 2 anos depois, em 2008,
Abril de 2008, eu entrei na escola de soldado, fiz o concurso, e aí entrei ali para os 128 milhões, né, que é o nosso RE. Viu? E aí efetivamente eu entrei na Polícia Militar. Efetivamente, porque infelizmente eu não contei, não se contou o tempo de serviço de soldado temporário. Então, em abril de 2008, eu entrei como soldado em Pirituba. Segunda classe. Fiz um modo específico. E aí foi legal porque tinha uns amigos meus que queriam ir pro bombeiro. Não, vamos pro bombeiro. Que ano que você fez lá? Em 2008. 2008. Eu trabalhei 3 anos na Escola Superior de Soldados. Que legal. Tenente, Que ano? 94, 95 e 96. Ah, não, aí já foi bastante. Os antigão aí já estão tudo, já um aposentando. E fui soldado também do Exército. Foi soldado? Do Exército. E aí eu fui soldado, né? Tive uma passagem ali em Pirituba, depois a gente fez específico no bombeiro. Aí, a convite dos amigos, fui pro bombeiro. E eu fiquei no bombeiro de soldado também, Fui promovido a cabo em 2012. Fiz escola de sargento em 2013. Voltei pro bombeiro como sargento. Então, fez o CBS? Fiz o CBS. O senhor me deu aula na escola de sargento em 2013. Rapaz, de comunicação social. Infelizmente, na minha turma foi marcada por um aluno sargento que foi atropelado numa ponte. E eu fiz o resgate dele também. Então marcou bastante. A gente perdeu um amigo, né? O sargento Edivanil, que leva até o nome da turma. Felizmente ele morreu num atropelamento ali na ponte, na frente da escola de sargentos. Escola Superior de Sargentos, né? Que fica ali na marginal. Frente à Dutra, né? Na entrada da Dutra. E fui ser sargento. E ali, meados de 2014, na época minha namorada fez a inscrição minha da Academia do Barro Branco. De verdade, eu não queria prestar o Barro Branco. Não queria. Estava muito bem como sargento. Estava estudando letras na USP. Já estava fazendo provas para intercâmbio, fazer um semestre fora do país. Inglês. Ela te inscreveu para você francês. Eu estudava francês. Sou baiano assim, mas eu estudava francês. Estudava francês de sábado na faculdade, fazia letras e você tinha que escolher uma língua estrangeira, então fazia português, literatura clássica e francês. Tinha uma boa nota, só que aí a faculdade entrou em greve. Sim. Ficou mais de 6 meses de greve. Caramba. 2014. E a Jéssica, na época, falou: faz o Barro Branco. Fiz a prova sem expectativa e entrei na academia entre os 100 primeiros. Olha que bacana. De verdade. Né? Você vê como que foi a importância da Jéssica na sua vida. Total. A Jéssica foi uma pessoa muito importante. Ela me conheceu como soldado e me viu me formando. Ela me conheceu. A gente se reencontrou, porque eu já estudei com ela na época da educação básica, né, ensino médio, e a gente se reencontrou em 2012. Eu era soldado do bombeiro e dezembro de 2017 ela estava me vendo sendo declarada aspirante oficial na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Você é da turma 17? 2017. Dei aula pra você na academia. Deu aula também na academia. Deu aula também. Segundo o CFO. Deu não também. Foi? Eita. Então eu fui lá, soldado temporário em 2006, soldado em 2008, cabo em 2012, sargento em 2013, ingressei na academia em 2015, 16, 17, formei em 2017. E em dezembro de 2017 eu cheguei no 46 Batalhão, 46º Batalhão na região do Ipiranga. Quem tava lá, o Espina? Tava o Coronel Espina quando eu cheguei. Abraço aí, Espina. E aí se forma... Quem que decide pra qual batalhão que você vai? Classificação. Classificação. Eu achei que era tipo, aqui tá precisando. Então. Não. A PM ela disponibiliza as vagas. Vai ter vaga no batalhão tal, X, Y, Z. Mas quem vai escolher qual batalhão é pela classificação da nota. De nota. Caramba, tudo é nota nesse É nota. Porque é o seguinte, o Barro Branco, ele é regime integral e internato. Regime integral, a aula começa às 7 horas da manhã, alvorada às 6 da manhã, café da manhã, 6h45 informa, 7h15 já dentro da sala de aula. Então ele é um regime integral, porque você estuda das 7 às 7, tem até estudo noturno às 8 horas da noite. Então são várias matérias,
desde aula de tiro a técnicas de equitação, técnicas de defesa pessoal, direito penal, penal militar, direito administrativo. É um currículo... Direito civil. É um currículo extenso, né? E é um regime internato. Você entra domingo, para quem não é casado, entra domingo e só sai na sexta. Então, se sai, né? Se não fica preso ali... Se não tiver nota boa, não sai. Não, se fica DLC. Se você não tiver nota e não tiver uma conduta muito legal, por exemplo, chegar atrasado, não fazer a barba, farda mal passada, não arrumar a sua cama, não limpar a cama... A gente faz coisa de filme. Você toma punições e essas punições se acumulam em ficar 24 horas ou 60 horas dentro do quartel. Ou seja... Você fica sozinho, seus amigos, todo mundo saiu. Basicamente isso. Mas sempre tem uns má conduta ali que se... Então, é que a gente sempre fala, né? Quem fez academia não tirou um LC, não fez academia. Mas é bom que assim, te disciplina como ser humano, porque se você é uma pessoa que não tem disciplina nenhuma... LC significa licença escolar caçado. Ou seja... Você tem a sua licença escolar de final de semana. Se você não segue as regras de caserna, a sua licença escolar, ou seja, o final de semana ele é caçado. Então, na realidade, não é que é uma punição, porque você está à disposição do Barro Branco 24 horas/7. Sim. Exatamente. Entendeu? Então você tem a concessão de sair no fim de semana, desde que você não receba as famosas anotações. Ou chequinho. O chequinho que a gente fala, né? O comandante de pelotão faz o chequinho lá, que é uma anotações. Então, por exemplo... Uma observação, né? Farda mal passada. Entendeu? Se você recebe 2 anotações na mesma anotação, neste código específico, por exemplo, chegar atrasado é B1. Né? Então, se você tiver 2 B1 num semestre, você já não vai embora 24 horas. E aí, em vez de sair na sexta, sai no sábado. E assim vai. Ou no domingo, ou não sai. Ou engata na próxima semana... do domingo à noite. E aí sua nota te destinou pro Ipiranga. Minha nota me destinou pro bairro do Ipiranga, Sacomã, Heliópolis, Parque Bristol. Que era a minha companhia de trânsito, quando eu trabalhava no CPTran, no antigo CPTran, era a 250, a 5ª companhia do 2º BPTran, que pegava exatamente a área do 3º Batalhão e um pedacinho do 6º. Verdade. Do 11º, que era o 6º DP, né? Sim. Isso determina de quem que é a ocorrência, né? A região, né? Isso, sei lá, essa rua aqui, já é o batalhão, sei lá, companhia 46. tal, isso. E toda a companhia ela tem a sua área de atuação da delegacia de polícia. Então toda a companhia de polícia militar está correlacionada a um distrito policial. Por isso existe a corresponsabilidade do capitão, que é o titular de companhia, com o delegado, que é titular do distrito policial. Eles são os integrantes e responsáveis pela segurança, tanto da parte preventiva quanto da parte investigativa. Tanto é que você participava de reunião dos COSEGs. Com certeza. Né? Que são os Conselhos Comunitários de Segurança. Quem são os membros natos? É o capitão, comandante de companhia, o delegado titular e o presidente do COSEG, que é um cidadão. Morador da região. Voluntário, né? Que trabalha lá justamente para discutir os problemas de segurança. Né? E ajuda muito. E aí fui trabalhar ali na região do Ipiranga, conhecer a área, conhecer a população, as ocorrências que tem na área, né? Baile funk e tudo mais. Depois eu fui convidado para ir para a Força Tática. Né? Tive uma excelente passagem. Quero mandar um abraço a todos os patrulheiros do 46º Batalhão, especial a equipe de Força Tática que trabalhou comigo. Trabalhei nos 2 pelotões de Força Tática. Então, é uma experiência, um treinamento diferenciado, com equipamento diferenciado, com homens diferenciados. E aí depois, passado o estágio, né, consegui conquistar o braçal de Força Tática. E aí eu comecei a treinar por esse curso aqui, né? O curso do GAT, né? Ou a TESP, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, que faz um trabalho de busca e resgate de refém, ações contra terrorismo e esquadrão de bombas, né? Me preparei, fiz o curso, 30 dias ali, bem difíceis. Não é brincadeira, não. Você estava sempre inconstante. Não, a gente tem os oficiais nos episódios anteriores. De você sair do comodismo e buscar sair da zona de conforto. Exatamente. E a gente sempre procura, né? A gente sempre procura fazer. Mas tanto o GAT quanto o curso do COI, que às vezes as pessoas confundem,
COI não é comandos e operações de comandos especiais, operações especiais. É comandos e operações especiais. Então é uma tropa de comando mesmo. O que é comando? O comando... Explica aí. O comando, a tropa de comando é aquele cara que ele... Vamos falar com um exemplo. É o cara que sai atrás das tropas inimigas sozinho e ele tem que eliminar ou fazer uma missão específica. Sozinho. Então, isso é ações de comandos, né? Se você lembrar... Tem vários filmes. Do ataque né, da Normandia na Segunda Guerra Mundial, que tropas paraquedistas pularam atrás das tropas alemãs e eliminaram alguns pontos estratégicos, tanques, sozinho, e ele tem um mapa para retornar depois para um ponto específico que já foi acordado. Pra ser resgatado. Isso é ações de comandos, né? E tem as ações de comandos e operações especiais. Entendeu? Entendi, mas é o que você falou, a maioria das pessoas não sabe. Não, confundem. Por isso que o COI, o símbolo do COI tem a caveira, que é a vitória sobre a morte, né? E também o paraquedas, né? Sim, que é o símbolo de comandos. Símbolo de comandos. É um dos símbolos, né? Comandos. E o símbolo da caveira, ele é muito interessante porque resgata também a Segunda Guerra Mundial, né? Quando as tropas americanas entraram no bunker do Hitler, né? E ele tinha lá uma caveira, né? Eles cravaram o punhal na caveira. Quer dizer, a vitória do bem contra o mal. Exatamente. Aí tem história. Tem história aí para falar um pouquinho, né? E aí foi essa experiência, né? De entrar como um soldado temporário e chegar a oficialato. Para mim foi uma grande vitória. Porque eu vim de uma família, como eu falei, vim de uma família muito humilde, né? E quando você, se torna um oficial da Polícia Militar... Né? Uma instituição praticamente bicentenária. São 190 anos de história. E você fazer parte dessa legião de idealista, né? Fazer parte da construção, de algum modo, né? A gente está construindo para uma sociedade melhor. É um propósito, a gente tem uma legião de policiais excelentes, né? Excelentes, não tem que falar da Polícia Militar, só agradecer. E só agradecer porque é o meu sustento, né? E seu tio que foi sua inspiração. Meu tio que foi minha inspiração. Que bacana, isso é muito bom. E você falou aqui, eu até notei que é muito bacana, né? Fé, família e amigos. É um pilarzinho, né? Esse tripé é muito bacana. Vamos entrar um pouquinho aqui na sua história de vida, né? Sim. Você falou muito que você buscou a fé novamente, né? Porque você passou por um trauma muito grande e são aquelas etapas, né? Qual que é a sua orientação, seu ensinamento? Sim, eu sou católico de berço, né? Mas eu frequento a igreja evangélica, não sou batizado ainda, mas eu acredito muito em Deus, né? Eu acredito que existe sim um cara lá em cima que faz as coisas acontecer quando você faz o bem, obviamente, né? E você falou, né, de fé, família e amigos. Eu tiro muito de uma oração das Forças Especiais, que é que eu nunca envergonhe a minha fé, a minha família e os meus camaradas. Que eu nunca envergonhe a minha fé, a minha família e os meus amigos. Porque não adianta você só ter fé e viver num casulo fechado, se você não tem relacionamento com a sua família. Que muitas vezes, se você ficar doente, quem vai te visitar é a sua família. Muitas vezes quem estende a sua mão é sua mãe, é seu pai, seu irmão. E os seus amigos. Então, eu vejo muitas pessoas depressivas, né? E são fases também, da depressão ela tem suas fases, que ela fica num casulo, infelizmente ela se fecha, ela não quer tratamento, ela não quer buscar um apoio, porque muitas vezes as pessoas estão ali para ajudar, para estender a mão, né? Você tem que estar disposto a isso. E você tem que estar disposto a isso. Como eu falei, eu tive muita ajuda de falar assim, vem aqui, faz uma terapia com a gente, ou vem aqui num dia da igreja, vem aqui num sábado de comunhão, ou vem aqui no encontro de jovens. E eu entendi que a gente pega muito o nosso conhecimento policial. Se você é um alvo parado, você está muito suscetível a ser acertado por diversas coisas. Então eu estava sempre em movimento, porque um alvo em movimento ele é difícil, né? Então eu estava na igreja, eu estava numa comunhão com meus amigos. Muitas vezes eu pegava assim,
ia até pro cinema com os amigos pra ver que existe um mundo lá fora, né? Eu lembro de uma palavra de um pastor, que inclusive é policial militar. Peço desculpas que eu não vou lembrar o nome dele, mas é o irmão do Josué, Major Josué. Acho que tá trabalhando com o Major Paloma, inclusive. Coronel. Não, o Josué é o irmão dele. Não, Joel, meu amigo. Pastor. Aliás, ele que fez a cerimônia pra mim na minha renovação de votos. Aí, ó. Um abraço, Joel. Coronel Joel, ele falou uma coisa muito bonita, né? Ele é muito bacana. Precisando dessa palavra. Às vezes você tá num dia muito cinzento, né? Que nada tá dando certo. Só que nesse dia cinzento, acima das nuvens, o sol tá brilhando e tá brilhando pra todo mundo. E poxa, às vezes eu tava tão chateado que parecia que tava tão escuro que eu não conseguia ver, sabe, a beleza da vida, o céu azul. E aí eu comecei a entender que, em algum momento Deus ia me abençoar. E aí eu fui, né, me restabelecendo aos poucos, passando pelo processo, até o momento que eu conheci a minha esposa. Eu sou casado, casei em 2023, em janeiro de 2023. Com o nome da sua esposa? O nome dela também é Jéssica. A Jéssica também? Conta um pouquinho pra gente como foi, né, pra você passar por esse processo, se abrir de novo, pra encontrar alguém, pra estar disposto a conhecer alguém, e a pequena Sofia lá também junto crescendo. Contigo, né? É engraçado, né, que eu era um pai com uma filha, né? Você é pai. Eu não gosto muito desse termo, pai, que é o pai e mãe, porque eu era o pai. Eu era o pai com uma menina. E eu via muitas vezes quando a mãe tem uma criança, ela tem uma dificuldade de relacionamento, porque ela vê muito o cuidado que vão ter com a filha ou o filho dela. E aí eu era esse cara, né? Tava com uma bebezinha ali de 8 meses. E aí eu falei, bom, chegou o momento de eu começar a conhecer outras pessoas. E aí eu conheci a Jéssica numa viagem. E a Jéssica veio em casa, né? Depois de uma semana, veio conhecer minha mãe e tal. E aí ela começou a pegar a Sofia no colo. Sabe, eu comecei a observar mais os cuidados que ela tinha com a minha filha. Ela não sabia da sua história, Jéssica? Sabia. Ela acompanhava a minha história. Olha que engraçado. Bom, você foi morar com seus pais. Fui morar com a minha mãe. Com a minha mãe, para ajudar. Com a Sofia. A gente viveu um período de pandemia muito difícil. Pois é, ainda teve mais essa mesmo. E aí, só eu poderia acompanhar a Sofia nos hospitais. Porque a questão da prematuridade, ela é muito difícil. Delicada, porque a Sofia, ela nasceu com 1 quilo, chegou a 800 gramas e teve alta com 2 quilos. Os bebês normais, termo que a gente fala, nasce com 3,5 kg, 4. Então ela ainda foi bem ainda tá. E aí eu tinha que seguir pneumologista, hepatologista, neuropediatra, pediatra neonatal, oftalmo especializado em neonatal. Ela fazia fisioterapia 3 vezes por semana. Tinha a rotininha ali dela, né? Tinha, muito pesada. Só que minha mãe não poderia acompanhar, muitas vezes. Porque era período de pandemia, você podia um acompanhante. Isso você estava no começo do período da maternidade. Porque você pegou 120 dias, né? Ela foi pra casa com quanto tempo? Ela foi pra casa com 70 dias, 2 meses e pouquinho. E aí a maternidade começou logo depois que ela nasceu? Então, a minha maternidade, eu falo maternidade, porque eu tive que cuidar da minha bebê, foi quando ela chegou em casa. Sim. Porque aí você vai... Mas o período de 120 dias... Começou no nascimento dela. Começou no nascimento. Inclusive é importante comentar que é o seguinte, a PM, ela é legalista, né? Lógico. Então a I36PM, ela fala que se você tem seu filho, licença paternidade ou licença maternidade. No meu caso, eu perdi a minha esposa, então não tinha previsão legal. E eu tive que buscar na justiça, mas o comando da justiça entendeu que era um direito reconhecido à licença maternidade. E depois da minha história, vieram várias outras. E eu sempre sou consultado para ter ou o processo, ou o advogado, ou qual o caminho que percorreu para conseguir a licença maternidade. Inclusive, o ano de 2023, um bombeiro da área ali do 4º GB perdeu a sua esposa no nascimento do seu filho. Era realmente o nascimento. Uma história bem parecida. E ele ficou perdido e muitos bombeiros me ligaram e falaram, dá um suporte emocional, um suporte jurídico. Eu fui até o hospital, né? Falei, é importante que você me receba. Ele me recebeu, eu abracei ele. Primeiro eu dei um suporte emocional. Eu falei, cara, é muito importante que você
tem a licença maternidade. Ele, não, tenente, eu não quero. O nome dele é Soldado Jean. Eu falei, Jean, é muito importante, importantíssimo que você tenha, porque vai chegar um momento que você vai viver a maternidade e você precisa cuidar da sua filha. E a gente dei um processo para ele, indiquei... E não tem outro jeito, tem que ser judicial mesmo. Tem que ser judicial. Porque a licença maternidade, ela é maior que são 120 a paternidade dias. São 5 dias. Só? Só. E para as mulheres, óbvio, né? Por uma questão de Sim. amamentação. 6 né? meses. Também às vezes cesariana. São 6 meses agora. 6 meses, 180 dias. 6 Na minha meses. época era 120, mudou. 180 dias. Aí você explicou pra ele que seria legal. E aí ele conseguiu, porque já tem um caso que é o meu, ele citou no processo dele, e tantos outros policiais, infelizmente, que perderam a esposa no parto. E eu venho falando muito também sobre a mortalidade gestacional, o que pode prevenir, a questão que eu comecei a falar aqui, falei no começo, que é a própria eclâmpsia, da mãe ficar alerta aos sinais e sintomas de pressão alta e ela buscar um atendimento médico numa maternidade. Sim, Porque a isso que você Jéssica, falou... Pode falar, coronel. Não, isso que você falou é importantíssimo, né? Porque eu falo nas minhas duas, porque também a gente vive a gestação, Sim. né? Sim. Mas a minha esposa, ela tinha propensão, né? Tanto é que ela ia nas consultas, né? Com o médico, nosso médico, e ele falava, olha, você pode parar de comer pão, você pode não sei o quê. Aliás, a pressão dela alterava só pelo fato dela ir na consulta, porque ela ficava com receio. Entendi. Mas não que a pressão dela, aí ele acompanhava, ela não tinha pressão alta, mas existe aquele limiar, né? Durante a gestação, que tem que acompanhar. Então nós acompanhamos para e passo, obviamente, né? Para não ter nenhum, mas uma das grandes preocupações, né? Foi exatamente essa da pressão alta, que ela poderia vir a ter. Sim. E diabetes gestacional também, né? Uma coisa que hoje em dia também a gente tem que ficar em alerta. Mas graças a Deus aí tô com o Ricardo e a Vitória aí já com 26, 27 anos, né? A Sônia tá aí. Boa. É uma benção. E aí, durante a gestação da Jéssica, ela já sabia que tinha essa variação da pressão. Não, foi no finalzinho. No finalzinho que Então, esse que é o problema, que Foi no finalzinho. o 8º mês, né? Do 7º para o 8º, é o mais complicado, né? Tem mães que a eclâmpsia, ela dá muito no primeiro filho. E ainda, clinicamente, não se conhece o que pode ocorrer, o que dá eclâmpsia. Muitos médicos não sabem, não conseguem certificar que, olha, é isso ou aquilo. Então, é difícil falar se é no 7º ou 8º mês. Às vezes a mãe ela já tem uma gravidez de risco no comecinho. Ou às vezes ela tem uma gravidez tranquila e começa a ter um problema no finalzinho, né? Quando a criança não começa a crescer, eles chamam de apigar, né? O índice de desenvolvimento dentro da barriga da mãe. Então, o importante é estar sempre alerta, fazer o pré-natal certinho e qualquer problema, procurar uma maternidade. Não procurar um posto de saúde do bairro. Procurar uma maternidade. Bom, a dica está aí. Então, procure, né, um atendimento médico especializado, né, em um pronto-socorro, de preferência numa maternidade. Numa maternidade. Agora, eclâmpsia é pico de pressão alta. Aumento da pressão. É que a eclâmpsia, na verdade, ela tem uns sintomas. Quais são os sintomas da eclâmpsia? O principal é o pico de pressão alta. Outros, inchaço dos membros inferiores, dor na boca do estômago, náuseas. Tem outros sintomas que vêm com a eclâmpsia, né? Não é só a questão da pressão, do pico de pressão alta. Vômitos excessivos. Se você, e assim, peço que as pessoas colocam sinais e sintomas de eclâmpsia. Então vai ter tudo isso lá. E a Jéssica, infelizmente, a médica ela alertou isso e a médica não soube, eu acredito, né? A médica não soube entender que aquilo era uma eclâmpsia. Um dos sinais. E aí, agora a Jéssica, sua esposa atual, aí você observava como ela pegava a Sofia, aí você já foi falando... E a Jéssica, tô me abrindo hoje, aqui. a minha atual, se apaixonando, a minha esposa, né? Ela é uma mãezona, assim, né? Ela foi... assim, a Sofia, ela tem 2 mães, isso é fato. A mãe biológica, a mãe que gerou ela tem uma mãe do coração que é a Jéssica. A mãe Jéssica que se foi
E a mãe Jéssica que está aqui na Terra dando todo o acolhimento, que fala também, a gente tem álbuns e fotos espalhados na casa, para a Sofia saber quem lutou pela vida dela, né? Porque a Sofia, ela é um milagre. Né? Sim. Sofia é um milagre, né, uma bênção. E graças a Deus hoje, com um pouquinho mais de 4 anos, não tem nenhuma sequela, vai pra escola, corre, brinca, fala tudo, faz malcriação. Né? Então é uma criança saudável. Né? Esses dias ela pegou a comida e jogou assim, né? Falei, filha, não pode. E assim, só que eu tenho muita sabedoria de falar, filha, não pode. Porque o nosso impulso é brigar, mas não deve, né? Não deve. E aí você tem que falar, porque ela se expressa no choro, na birra. É criança, né? Criança. E tudo é o porquê, né? Por que não pode? Mas por que isso? Por que aqui? E a gente vai aprendendo. Então, a maternidade e a paternidade, e hoje eu falo muito sobre a paternidade ativa. O que é a paternidade ativa? Claro que é um pai ser presente. Sim, não, mas a paternidade ativa é muito mais que isso. A paternidade ativa se a gente parar para pensar, ela é um modo de construção de uma sociedade melhor. Muito Por exemplo, com certeza. Se você dá educação para o seu filho, se você fala o que é certo e o que é errado, se você acompanha, a paternidade ativa não é só colocar a criança para dormir ou pagar as contas. É você acompanhar o desenvolvimento dela, quem é a professora, quem é a professora dela, em reuniões, ir no médico. Olha só, coronel, eu levava a Sofia no médico, só eu e ela. Às vezes para tomar vacina. E aí eu chegava com ela no colo, aí a médica ou o médico, todas as vezes. Oi pai, tudo bem? Cadê a mãe? Eu falei, não, no comecinho, né? Perdi minha esposa. Não, desculpa, tal. Ou às vezes, já agora, os médicos perguntam, cadê a mãe? Eu falei, não, mas eu tô aqui, o pai tá aqui. Eu sei tudo da vida dela. Você vê como já é da sociedade. É da sociedade. Nada. E a paternidade ativa, ela tá mudando um pouco isso, porque realmente a gente tinha uma ausência no passado de pais, né, do pai só trabalhar para sustentar. Claro. Obviamente, às vezes o pai não tem condição de estar muitas vezes em casa, trabalhando em 2, 3 empregos. Isso acontece muito com a gente. Acontece muito com o policial, né? A gente sabe que o policial trabalha muito, faz DGM, faz delegada e quer buscar sempre seu sustento para dentro de casa. Mas isso não impede de dar essa atenção. Mas tem que dar atenção. Quando você tá lá, você tem atenção plena, né? Claro. Que você tá a gente tem, por exemplo, em locais que o trocador da criança é só no banheiro feminino. E aí? Então, aí você tem que chamar uma mulher, olha o banheiro, prático. Trava lá. Prático. Vou falar até o nome da padaria que não tem problema nenhum. A padaria ali na Zona Norte, no Jardim França. Paris? Padaria Paris. O trocador é no banheiro feminino. Então, muitas vezes eu tenho que chamar uma mãe ou uma mulher, vai lá, olha o banheiro, não tem nenhuma mulher, ela fica na porta, eu fico com a porta aberta trocando a Sofia. Aconteceu várias vezes comigo. Hoje, no shopping center, a gente tem agora o espaço família. Agora, todos os locais estão se preocupando mais em ter espaço família, um espaço kids. A hashtag fica a dica aí, Padaria Paris. Então, E outra coisa, olha que interessante, como eu vivenciei a maternidade, como eu vivenciei a paternidade ativa e como eu vivenciei a prematuridade, eu já fiz muitas participações do governo federal falando sobre a prematuridade. Casos que a gente pode evitar a prematuridade, né? Casos que a gente pode alertar a mãe sobre a prematuridade. Casos que a gente pode falar sobre o teste do pezinho ampliado, que é um teste que faz na coleta de sangue do calcanhar do bebê para rastrear mais de 70 doenças. Muitas crianças têm paralisia infantil por não ter feito um teste do pezinho. Pois é. E aí a gente vai falando sobre, além da nossa profissão, além do nosso dia a dia, a gente fala muito sobre o que está em torno da nossa sociedade, família, nossa educação infantil. A primeira infância, eu acho que é fundamental. Olha, eu quando fui secretário lá em Diadema, tive a oportunidade de participar de um simpósio na prefeitura de Fortaleza, né? Então, várias temáticas, né? E aí eu tive lá, claro que eu fui falar sobre segurança pública, lá como secretário, etc e tal, experiência de Diadema, o antes e o depois, fechamento de bares, essas coisas todas. Mas aí eu participei de uma palestra como ouvinte sobre a importância da primeira infância, que você vivenciou muito bem isso daí, né? Quer dizer, que é no primeiro ano ao segundo ano, né, que você desenvolve
todo o vínculo psicoafetivo, né? Desenvolvimento neurológico, né? Total. Conta um pouquinho como é que foi. A gente tem a nossa experiência, minha como pai também, né? Eu sempre fiz muita questão, né, de abrir mão, até de bico, isso, aquilo outro, né? De estar com os eles, meus né? filhos, né? Então isso eu não me arrependo em nenhum momento. Sim. Que é o que você está vivenciando, né? Eu confesso também que eu sou muito participativo em casa e eu gosto de estar participativo, de estar presente, desculpa. Porque veja só, quando a Sofia estava na UTI, eu já comecei a perceber nos primeiros dias de vida dela. A Sofia, ela precisava fazer um método canguru, que eu tinha que ir com uma camisa de botão, eu abria a minha camisa. O calor, né? E o calor humano, pele a pele com a Sofia, aumentava o peso dela, o ganho de peso. Olha que bacana. Isso cientificamente comprovado. Aumentava o peso dela, fazia uma interação afetiva maior de pele a pele com o pai, ela sentindo o meu coração, sentindo a minha respiração. Isso auxiliava até na respiração dela. Chegou um ponto de quando eu chegava na incubadora, eu começava a cantar, eu via na máquina o aumento da respiração dela se tornar até ofegante e aumentar os batimentos cardíacos, porque ela sabia que eu estava lá. Então, comprovando o que o senhor falou, a primeira infância começa nos primeiros dias de vida, a presença do pai. E eu faço o método canguru até hoje com meu filho, que eu tenho agora um outro filhinho, que chama Henrique, que é gordinho, né? De tanto eu colocar ele no peito e de tanto eu dar mamadeira para ele. E olha só, coronel, conforme eu fui cuidando da minha filha e tendo as experiências de saber o que é um choro de manhã, sabendo o que é um choro de cólica, choro de sono, choro de fome, eu comecei a ensinar para minha esposa, minha atual esposa, que agora seria mãe de primeira viagem, né? Que é mãe da Sofia do coração, mas geriu e teve a gestação do Henrique. Eu comecei a falar, calma. Ela desesperada, não. Eu falei, calma, isso é normal. Não, calma, isso é fase. Mas eu falei, calma. Será que tá respirando? Será que tá respirando? Eu falei, não, calma. Já passei por isso. Já passei várias internações com a Sofia. Tive várias internações com o Henrique. E a paternidade ativa é isso, coronel. Eu tenho certeza absoluta, se eu depositar afeto, amor nessa criança, ela vai se tornar um adulto muito mais decidido. Um adulto muito mais preparado para a vida. Não, que bacana. É o amor, né? Não, isso é muito bacana, né? Essa história de vida, isso que você se emociona. Porque... Sim, se emocionei. Eu segurei aqui também. É porque a gente lembra, né? A gente volta no tempo, né? A gente vê direitinho tudo isso daí. Sabe que falar em voltar no tempo, né? Eu vi recentemente uma entrevista, eu não vou lembrar de quem. É uma entrevista de um senhorzinho, né? E ele fala, qual que é o segredo? A repórter pergunta, qual que é o segredo de viver mais? E ele fala, não ficar voltando sempre no passado. No si, né? Por quê? Não, mas por quê? Porque lá no passado eu fiz tudo o que deveria ter feito. Isso, exatamente. Eu lembro de saudades. Eu não consigo voltar no passado e consertar o futuro, o presente. Mas eu fiz tudo, e ele fala isso com uma sabedoria, que às vezes fica muito, se eu voltasse no passado, pudesse ter mudado. O senhor acabou de falar que no passado você fez tudo o que deveria ter feito, e hoje tem aí seus 2 filhos bem cuidados, bem criados. Então a gente tem que fazer o hoje, né? Dedicar o amor hoje, dedicar a nossa atenção hoje. E assim, ser o melhor profissional dentro do que a gente é capaz de ser, dentro do nosso dia a dia, mas ser o melhor possível dentro de casa. Como ser humano, Como né? ser humano. Se você é o filho, seja o melhor filho. Se você é esposo, seja o melhor esposo. Se você é o pai, seja o melhor pai. Se você é o avô, seja o melhor avô. Ser o melhor naquilo que você pode ser, né, dentro da sua capacidade. Não, sim, sem dúvida. Isso é um aprendizado fantástico. A história dele deu voz, né? Pra ele ajudar outras pessoas. Sim. E aí, como foi pra você um pouco dessa repercussão do que você passou? Você escreveu um livro, né? Sim, tem um livro publicado. E aí, publicado. como foi? Vou escrever um livro, vou ajudar outras pessoas, vou contar minha história. Porque isso aí você tem que traduzir de alguma forma para ajudar as pessoas, né? Assim, obviamente eu sempre li muito, sempre escrevi muito. Você é de letras ainda, né? Fiz letras, não cheguei a concluir, mas... O francês dele. Não, e hoje eu estudo Ciências Sociais na USP e estou terminando a faculdade de Direito. Então eu sempre... Tô falando, não para. Eu sempre gostei muito de estudar, porque, poxa, eu queria mudar minha realidade em volta, né? Eu era muito pobre. Morei na periferia do Capão Redondo,
numa casa de quarto e cozinha. Mas com a então, minha veja mãe. bem, você é uma inspiração. Sim. Para todos nós, né? Mas você veio, obviamente, como eu também, né? Sou de uma família humilde, a imensa maioria Sim. da polícia militar, Sim. né? Mas que todo mundo tem a sua história de vida. Todo mundo E tem você, sua história. Né, tá aí como um exemplo vivo, né, de superação. Sim. Né? E a polícia militar, ela é grandiosa porque ela tem homens e mulheres que têm grandes histórias. Sim. Todo mundo ali, né, dos seus 79 mil policiais que a gente está na ativa hoje, e mais os nossos aposentados, né, os nossos reservistas reformados e estão na reserva, estão na atividade, têm suas histórias, contribuíram para a história. Mas bem, falando do livro, então como eu tinha já uma produção textual de trabalho e tal, de leitura, eu comecei a escrever um blog, mundodesofia.com.br. E aí comecei a colocar esses textos, e aí, assim, de verdade, 10 mil acessos. Hoje quem é que vê blog? Quase ninguém. Ninguém. Mas tinha uma procura. E as mães falaram, escreve um livro, escreve um livro, escreve um livro. E aí eu peguei todos esses textos que já estavam publicados no blog, escrevi mais um pouco, chamei uma escritora mesmo, falei assim, me ajuda aqui a organizar em capítulos. Falei, ela pegou, me ajudou a estruturar em capítulos e falava, olha, escreve mais sobre a sua infância, escreve mais sobre esse dia aqui, escreve mais o curso do GAT, que o livro começa no curso do GAT. O livro Sofia e Eu, publicado em 2020, começa no curso do GAT. Olha, tá. E aí a gente pegou um Google Drive, espetei lá o arquivo no pendrive e levei para a editora. Entreguei o livro pronto, a editora passou por uma revisão, diagramação, e aí vamos escolher a capa. E é engraçado que eu escolhi tudo no livro, né? E aí então foi depois de um ano, foi um presente de aniversário para a Sofia de um ano. Depois de um ano, a gente publicou o livro ali em meados de setembro de 2020. Sofia nasceu em setembro de 2019. Um ano depois o livro estava publicado. Nossa, 5 mil tiragens em menos de 6 meses, venda. Bacana, né? E toda a renda do livro é destinada para uma ONG chamada prematuridade.com. Eu vi lá, bacana, né? Isso é fantástico, né? Sim. Porque você ainda reverte, né? Sim, total. A ONG, ela de quem que teve a iniciativa, foi quem o seguinte, trabalha, né? A ONG, quando eu estava com uma criança prematura, eu não sabia nem o que era prematura. Eu busquei a ONG porque ela dá todo o apoio psicológico, apoio jurídico, apoio de tratamento. Você mora na Zona Norte, a ONG ela tem um catálogo de médicos que é especialista em prematuros na sua região, e ela é uma ONG que trabalha no Brasil inteiro. A sede dela, inclusive, fica no sul do Brasil, em Porto Alegre. Prematuridade.com. É o nome da ONG, ONG Prematuridade.com. Eu vi lá. E aí a ONG, eu fui atrás da ONG, a ONG me ajudou, e eu falei, eu quero poder ajudar de alguma forma. Ajuda a divulgar nosso trabalho. E aí, quando vem falar, a gente tem todo ano o Novembro Roxo, que é o novembro, mês da prematuridade, que está inclusive no calendário nacional e do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, que é o Dia Mundial da Prematuridade, dia 17 de novembro. O dia 17 de novembro, eu sou procurado a falar sobre... Eu já era procurado a falar sobre prematuridade no governo federal na época, até no governo do Estado, junto à Secretaria de Saúde e agora a Secretaria da Mulher, né, no atual governo. E aí, tudo isso convergiu no livro. Tudo isso fez com que eu escrevesse o livro e desse um retorno para a ONG, porque a ONG me ajudou. Sim. E eu falei, eu quero ajudar de alguma forma. E aí, graças a Deus, já ajudei bastante, já continuo ajudando, né, continuo promovendo sobre as questões da prematuridade. É um trabalho social muito bonito, sem fins lucrativos. Isso é bom. Né? E a gente também ganha como cidadão, como ser humano. Não, de você contribuir de uma forma ou de outra, né? De levar o conhecimento, né? Na família, eu tenho um sobrinho querido também. Nasceu lá com 7 meses, né? A gente sabe, cabia na palminha da mão, né? Sim. Palminha da mão, hoje está aí, formando, né? E vem aí, Sofia, eu 2, certeza. E você Sofia tem... e Henrique. Você tem a Sofia e o Henrique. E agora o Henrique. O Henrique tem um aninho. Fez Sapequinha. Um aninho. Nossa, terrível. É menino? Menino. Pá. E é engraçado, eu li o livro do Marcos Mion, chama Pai de Menino. E ele falava assim, se você quer que seu filho fale papai primeiro,
fale tudo na língua do pá. Então eu ia cantar uma música, eu ficava pá, 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 pá. Sei lá, qualquer coisa, era pá, pá, pá. E chamava ele. Então eu chamo o Henrique de papai. Papai, vem aqui, papai, vem aqui. Ele só fala papai. E aí, as mamães, então, vai começar. Falar na liga na mamãe, né? E aí, sua relação com os pais da Jéssica? Eles devem ter ficado muito orgulhosos, né? De ver que você ficou firme ali com a Sofia. São a melhor relação possível, porque Pois é. eu integro eles em tudo no aniversário da Sofia. Eles perderam a filha, né? Eles perderam a filha. Tinha irmãos ou não? E tem um irmão, o Júnior, né? Um grande amigo meu cunhado, é meu cunhado, é a minha sogra ainda. E a gente tem uma relação de todo final de semana, a gente tá junto, almoçar junto. Os pais, né, da Jéssica, os avós da Sofia, são os padrinhos do Henrique. Esse final de semana, a gente precisa de ter um apoio. A gente precisa fazer uma coisa de casal. A gente precisa fazer mercado. Eu deixo o Henrique com a Dona Maria. Eu deixo a Sofia com a Dona Maria. Ou eu deixo a Sofia às vezes com a minha mãe. Então tem essa integração com todos os avós. 6 avós. São 6 avós. São 6 avós. Avô materno, avô paterno e também tem os avós por parte da Jéssica, da minha atual esposa também. Olha só, né? Que lição, né? É uma lição de vida, né? Uma superação. E acho que de tudo que ele estava contando, essa questão que também remete um pouco ao episódio que a gente falou com as psicólogas, de você aceitar passar pela dor. Porque as pessoas tendem a querer fugir do luto, não falar sobre, não enfrentar. Eu acho que se você... É o que você falou, é um dia de cada vez. A nossa sociedade aqui, a sociedade brasileira, a sociedade aqui latino-americana, a gente não está acostumado a perder alguém. A gente não está preparado para isso. A gente tem outras culturas, né? A gente tem a própria cultura mexicana, que tem o Dia dos Mortos, que eles revivem tudo. Outras culturas, né? Culturas orientais, e culturas até egípcias, que enterrava o morto ali como uma forma de mumificação, enfim. Só que a gente aqui não está acostumado. A gente não está acostumado. Então, quando vem a perda de alguém, por mais que seja algo natural da vida, é pancada. E quando é trágico, pior ainda. Porque, infelizmente, o policial ele não está livre de voltar. Infelizmente acontece. Infelizmente, o policial ele corre um risco. É uma profissão de risco. E às vezes, infelizmente, ele não retornar para casa. De ser assassinado. A gente tem que falar isso. Né, de ser perseguido. Né, só por ostentar uma farda. Então é uma profissão de risco. A gente está aí, agradece a Deus, né? Sim. Todos os momentos, todos os segundos, voltar, né? Pra casa. Eu como veterano, e vocês que estão nos assistindo, que são veteranos também, né? Temos a oportunidade, né? De passar pela nossa carreira, né? Tivemos vários, né? Que a gente sempre fala, né? Que a gente só ouviu, né, o tom indo lá do ouvido, né? Sabe o que é. É verdade. Né? Quer dizer, essa trajetória, ela passou do lado, mas poderia ser... um acidente de viatura, você fala, acidente de viatura, Deus, quase, né? E a gente, infelizmente, acaba perdendo e a gente tem essa cultura, né, de segurança tão importante, a gente tem que ter essa consciência, né? E do ponto de vista de comunicação, a gente sempre fala o seguinte, né? Se o risco estiver envolvido, né, enfatize a perda. Se o risco não estiver envolvido, enfatize o ganho. Então a gente sempre tem que mostrar isso, né? Então numa situação de risco, né, a gente tem que enfatizar que o risco ele é importante, ele tem que ser monitorado. Sim, chefe. E se você não monitorar, mitigar esse risco, você vai perder alguma coisa. Sim. Por isso que a gente tem que ter sempre profissionalismo, o medo, né? E sempre ter medo com a gente. Exatamente. Porque a cautela, o medo é que nos sempre dá um passo para trás e analisar toda a situação. E graças a Deus aí, Deus abençoou, a gente está aqui para contar a história. Você aí tem uma vida toda aí pela frente, tá linda, né? Deus quiser. Sofia tá linda. É bacana, né? Sua história ela é muito bonita, inspiradora, né? Olha, eu vou falar para vocês, agora mudando um pouco de assunto, e eu contribuo para a ProPM desde quando entrei na polícia. Então, o que eu tenho de carreira, eu tenho de contribuição para a ProPM, que eu acredito no trabalho que vocês fazem. Ela é muito bacana, ajuda muito. Só na época da pandemia, né? Foram 10 respiradores lá que nós mandamos lá pro hospital. E tem vários desafios aí pela frente.
mas a gente tem que também levar esse conhecimento, né, para todos os rincões do Estado, né, para a sociedade de uma maneira geral, né, que o cidadão também pode ajudar o Instituto, que é um órgão beneficente. Né? Todos nós somos voluntários lá, trabalhamos voluntariamente, né, e com esse intuito, como você, da mesma forma, né, pela tragédia familiar que você passou, né, foi uma morte natural, né, a gente agora entende de uma certa forma ou não, a gente acata nos desígnios de Deus, né? Sim. Mas trouxe vários ensinamentos para mim pra também, você, né? Para mim, para minha família, para você, para meus sua amigos, família, e né? para quem E de a alguma memória, forma acaba sabendo da nossa história. E a memória da Jéssica está presente, né? A gente respeita. Tá na Sofia também, né? Tá A Ana Sofia, que está aí, Todo né? dia. E você é oficial por causa da Jéssica. Exatamente. 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 Olha como tudo é ligado na nossa vida, né? O Isso propósito de tudo. Não é? Exatamente. É um negócio que emociona mesmo e traz, né? E essa experiência, né, da prematoriedade que você acabou vivenciando, né, dessa história de ser pai, né, que é importante essa correção. Porque a gente é pai e mãe mesmo, mas é pai. Né? É pai. A gente é pai. A gente é pai. Por que eu falo isso, né? Porque quando eu comecei a cuidar da Sofia, eu não ia nunca conseguir entregar um lado feminino para ela. É lógico, Só entrega um lado feminino quem é mãe. Os cuidados, batom, cabelo, unha. O feminino é diferente. Menstruação. Menstruação. É diferente. Pra passar por é isso. diferente. Eu nunca ia conseguir. Sabe, a Jéssica arruma um cabelo da Sofia melhor que eu arrumo. Claro, obviamente. É natural. Eu consigo arrumar ela, mas assim, hoje a Sofia, ela não quer boneca, ela quer o estojo de maquiagem. Porque ela vê a mãe se maquiando, ela vê a mãe feminina. Eu nunca ia conseguir transferir isso. Então por isso que eu falo que eu fui um pai um pouco com cuidados maternos, ok, porque eu tive que vivenciar a maternidade, né? Com cuidado da Sofia, trocada, de mamar, tinha leite doado, e depois ela começou a tomar fórmula, reconhecer todas as fases da criança, um pouco, mas eu não fui mãe, porque mãe... É mãe. Mãe é mãe, né, que dá a gestação, mãe que sofre as dores. Esse papo que pai engravida junto, não engravida nada. O pai, ele tá lá auxiliando, sofrendo muitas vezes junto. Quando mas passa a vivência. Quando Né? pega, que falei agora. E outra, o pai, a paternidade dele começa quando ele pega no colo. Você pode cantar na barriga e tal, mas você sente pai. É uma quando delícia. você pega, né? Eu vejo o Henrique gordinho hoje, pequenininho. Eu vejo o meu pequenininho lá, o Henrique. Eu falo, quando ele crescer eu vou querer ter outro filho. Porque é tão bom você ter uma criancinha pequenininha correndo em casa, fazendo um bagunça, é já maravilhoso. Vai dar saudade, né? Já estou encaminhando os próximos. Tá no planejamento aí, né? Sem planejar mesmo, que vem os próximos. Então Deus abençoa. Eu não sei se eu enganei a Sônia ou não, mas eu falei, deixa eu ter os meus dois logo, né? Já um casalzinho, né? Aí foi muito interessante assim, eu chegava em casa e falava pra ela, amor, você já tá de pijama? Fala, não, eu não tirei o pijama. É diferente, né? Porque imagina, né? 1 ano e meio de diferença. É pouco tempo. É pouco tempo, 2 bebês, né? Então foram fases, foram quase gêmeos, né? Então imagina aí a experiência toda, isso é muito bonito, uma história muito cativante. Nossa, que bacana, né? Passou rápido, hein? Né? Emocionante. Mas é o propósito, né? Até a gente tá aqui hoje é um propósito. Passando essa nada mensagem, por acaso, né? Nada por acaso. Jamais. Gente, obrigado mesmo o convite. Para nós foi uma honra muito grande. Quero agradecer o Coronel Tofanelli também, que te permitiu você estar aqui. Sim. Liberou, né? Que liberou. Você está aqui com a gente, participando dessa troca de ideias, dessa experiência, dessa vivência, né? Desse estilo de vida também, né? Quer dizer, né? Esses meses atrás, aprendemos que o MEV é importante, né? Sim. Mudança de estilo de vida, né? Os médicos passaram por aqui também, no Novembro Azul. Os nossos dentistas também, que já passaram por aqui também. Os psicólogas, vamos trazer aqui fisioterapeutas do nosso CRPM para fazer do trabalho que a gente constrói a 4 mãos, né? Sim. Claro que nós não vamos substituir as dotações orçamentárias, né?
que é do governo, Sim. que é da polícia, dentro do plano de gestão estratégica na área de saúde. Mas o Instituto ProPM me apoia, né? Ajuda. ProPM. É ProPM, né? É podcast, né? Aí depois a gente faz um episódio 2 com o Bahia, Isso. já com mais 2 filhos formados, que ele aí vai se É, formar. exatamente. Aí ele hein? já vai estar em outras coisas da PM, Boa. já, ó. É. E você Fazendo. está fazendo também Direito e Tô Ciências terminando Sociais? eu faço Ciências Sociais na USP, fiz o vestibular. Tá na Fefelete? Fefelete. Desafio, né? Bacana, hein? Desafio, mas a gente Mas é bacana, isso bacana, é importante, porque bacana. a gente tem que Movimenta, entender né? as teorias todas, né? Sim. Dos aspectos sociais. Eu vou te dizer um negócio, né? Eu antes de entrar na polícia, eu era de exatos que eu fazia eletrônica, né? Então, meu Jura? negócio é técnico em eletrônica. Domina, então, a comunicação e a matemática. Mas eu saí porque choque não era comigo. Não é choque, né? Era Sim, choque sim. mesmo. Choque. Exato. Né? De tomar não era muito comigo, não. Aí fui criado lá na região de Carapicuíba, Osasco, Itaú, Barueri. E eu falei, não, eu quero ser militar. Sempre quis ser militar. Sempre Boa. quis ser militar. Né? Aí tive a grata satisfação de passar no Barro Branco depois de 3 tentativas. Boa. 3 tentativas, né? Então você deu sorte, passou na primeira, olha que bacana, desígnio de É. Deus, né? Mas então você que quer ser oficial, né? Praça, civil, cidadão, não desista dos seus sonhos, né? É. Porque depois a gente canta lá no nosso Na- pátio, né? Que você lindo, acompanhou. né? Jamais ousarei esquecer, né? Ser Dias oficial. consagrados, né? Dias consagrados. De jogar o chapéu. Tudo isso daí, Marca, de né? cruzar a espada, etc e tal, tudo é muito bonito, né? A gente entra lá, né? Sempre com o hino que um dia veremos realizado. É. Nosso sonho de ser oficiais. Exatamente. Do nosso Coronel Xavier, né? Que fez a letra. A letra. Inclusive é pai do Coronel Xavier da minha turma. Caramba. Ele que fez o hino da Escola de Oficiais. E o legal da PM é que vocês fazem muita amizade, né? Vocês se tornam irmãos mesmo de são farda. irmãos de turma, não é de colega de farda, trabalho. é. irmão É porque muitas mesmo, vezes, né? Não só na parte da formação, que você tem um contato maior do que o seu próprio contato com a sua família, o trabalho também, né? A gente tá. O trabalho policial militar é um trabalho que exige muito da gente. A gente, às vezes, também, no dia a dia, no trabalho, a gente está mais em contato com os nossos policiais, com os colegas ali, do que com a própria família. Sofre junto, vive junto. Vive, Eu acho muito bonito quando tem uma comunhão de policiais que no final de semana se reúnem na casa de alguém, né? Ou tem uma área de descompressão no quartel, uma churrasqueira mesmo, uma quadra de futebol, isso tem que ter. Tem que ter, porque é tão importante, porque a gente vive assim tão tenso. Tão tenso. Porque é natural da profissão, Sim. né? Não é nada fácil. de... Mas a gente tem que Romantizar, ter essa válvula de escape, se Sim. confraternizar. Sim. Isso é tão importante, né, para melhora da qualidade de vida. Melhora né? a qualidade de vida. E a gente tem alguns programas acontecendo que é o seguinte, às vezes o policial, para fazer atividade física, a equipe entra mais cedo para a equipe que está saindo fazer uma atividade física e vice-versa, né? Ou a equipe estender um pouco o horário para quem está entrando mais cedo fazer sua atividade física. Isso contribui para a saúde do policial militar e contribui para um atendimento melhor para a sociedade, né? E a própria valorização salarial. A gente está vivendo vários tipos de frentes de valorização. Valorização profissional, valorização pessoal. E o apoio do governo do estado também, né? Que está sendo muito grande, muito forte, né? Agora o alto comando. O alto comando reconheceu que a 14 serviços trabalhados, o policial tem direito a uma folga orgânica, digamos assim, para compensar aquelas horas que ele trabalha para mais. O secretário Derrite também, que está fazendo maravilhoso trabalho. O secretário de segurança Derrite. Também queria mandar um abraço para o nosso tenente Dirceu, presidente da Aspomil. Da Aspomil. Esteve aqui. Esteve aqui conosco, né? Ano passado. O ano passado, exatamente. Tenente Dirceu, um abraço para o senhor. Demais. Parabéns pelo trabalho. Ele foi o nosso primeiro entrevistado, mas aí a gente tem que fazer as adequações, né? Mas o programa dele aqui, que ele foi entrevistado, já foi ao ar aí, legal. Com certeza. Já compartilhou, já colocou. Demais. Tenente Dirceu, sabedoria. Quem que é o seu pai amigo? É amigo do Tenente Dirceu. E ele não sabia. Eu não sabia.
eu fui lá na Aspomil, eu sou do Tatuapé, Aspomil é lá no Tatuapé, eu conversando com o tenente, eu falei, você mora aqui no Tatuapé também? Ele falou, não, eu sou da Penha. Eu falei, nossa, eu morei 18 anos na Penha. Aí ele, jura? Eu falei, jura. Eu falei, meu pai tem uma ótica lá, tem um comércio. Daí ele falou assim, seu pai tem uma ótica? Eu falei, tem. Eu falei, o João. Aí ele, você tá brincando que seu pai é o Joãozinho. Aí eu falei, depende. Joãozinho já tem intimidade. Aí eu falei, depende, tenente. Eu falei, deixa eu pegar uma fotinho aqui. Eu falei, Aí ele, imagina, liga pro seu pai agora que seu pai é meu amigo. Aí eu liguei lá pro meu pai, coloquei no Viva Voz. Eu falei, pai, você conhece o tenente Dirceu por um acaso? Meu pai, tenente Dirceu? Dirceu é meu amigo. Aí ficou assim, eu falei, não acredito, meu mundo é muito pequeno. Amigos, assim, de anos, 20 anos. Show de bola. Né? Ô, Bahia, nós estamos caminhando para o fim, temos mais 2, 3 minutinhos. Qual que é a mensagem que você gostaria de deixar, tanto para o policial, para a policial feminina, para quem está nos vendo, que você gostaria de deixar aqui sobre essa sua história de superação? Bom, a mensagem que eu quero deixar é que, diante, primeiramente, de nossas dificuldades, a gente reconhecer o nosso lado fraco, às vezes o nosso lado escuro, buscar tratamento. Isso é mais importante. A gente não consegue ser forte a todo momento. A gente não é super-herói. Então a gente tem que reconhecer as nossas fraquezas de ser humano. Porque às vezes a gente está bem, outro dia a gente está mal. E a gente tem que ter o reconhecimento que isso pode estar acontecendo com a gente ou com o nosso colega do lado. E às vezes a gente tem que perceber que esse policial do lado, nosso amigo, também não está bem. E sempre buscar dar um apoio, dar um conforto. Isso é muito importante. Porque a gente está falando aqui de fé, de família e também de amigos. Para o policial, sempre buscar o seu conhecimento técnico ou o seu conhecimento para crescer na carreira. A Polícia Militar, ela dá condições de você pra que é soldado, ser cabo, ser sargento, ser oficial CH, né, que a gente fala, do quadro de auxiliar, ou ser oficial do QO. Tudo vai depender do que você quer, ou se você quer crescer fora da carreira, estudar, fazer uma faculdade. Eu acho que a gente tem que sempre estar em movimento, né? A gente tem que sempre buscar conhecimento e, com certeza, né, valorizar a sua família, que é o seu berço, valorizar a sua religião, valorizar o seu convívio familiar, que é o que nos sustenta todo dia, para sair para trabalhar e ganhar o nosso com honestidade. E a gente tem aí tropa de 100% de policiais honestos, compromissados. Eu tenho muito orgulho de estar investindo nessa farda, né? Ostentar essa farda, de ter ingressado na corporação aí há mais de 15 anos atrás. Bacana, né? Obrigado pelo convite. É bom que a gente vai passando o bastão, né? E as coisas continuam assim, com essa relevância, né? Com essa vibração, né? E uma mensagem de amor pra Sofia, de esperança. E pro Henrique. Sofia e Henrique, papai ama muito vocês, papai trabalha muito pra vocês. E muitas vezes o papai vai falar não. Sabendo que é pro bem de vocês, eu amo vocês, faço tudo por vocês, vocês sabem disso. Abraço a família. Cara, não tem que falar, assim, os meus filhos, o meu convívio familiar é o que me sustenta, como eu falei aqui, todos os dias para trabalhar. É o estímulo. E assim, eu tô no trabalho com vontade de já chegar em casa e ver os pequenininhos correndo, chamando o papai. E assim, uma coisa que eu falo sempre pros meus policiais, pros meus amigos, colegas de trabalho é: valoriza seu horário de folga, valoriza o seu dia de folga ali, seja na semana ou no final de semana, esteja 100% dentro de casa, para você conseguir, se você valoriza a sua família, os seus filhos, você vai valorizar a pessoa que você vai atender, o 90 vai atender, e vai saber reconhecer, às vezes ser mais técnico no lado, mais maleável do outro, porque a gente também é ser humano, a gente tem nossas falhas. Né? Sim. Show, poxa, obrigado. Bacana, putz, bacana pra caramba. E eu não sei se você lembra que um dia que eu tava dando aula lá pra vocês, falei, vocês vão sentir saudades quando terminar a academia, né? Não sei se você lembra disso daí. Vocês estavam no segundo CFO. Imagina, galera. Ainda falta um ano, a hora de acabar. Eu acho que até apostei. Acho que até apostei, né? Legal. Porque passa muito rápido, vocês já vê aí, ó. Eu tô na metade da carreira, né? Outra metade. Outra metade, mas é muito bacana. Olha, mais uma vez eu agradeço a sua participação, desses ensinamentos, dessa experiência, dessa sua vivência, desse seu lado, né? Porque às vezes o pessoal pensa que o policial não é humano, nós somos humanos, antes de mais nada, temos sentimentos, né? Com certeza. Estamos aqui embaixo da farda, mas
temos uma história de vida, temos tudo para passar e sempre ensinar, fazer o bem saber a quem e sempre orientar, esclarecer, levar esses seus conhecimentos, os nossos conhecimentos para as pessoas, que isso aí que faz com que É o que importa, né? nós tenhamos é o que a gente sempre um vai dia deixar. melhor que o outro. Isso aí. Obrigado, gente, mais uma vez. Né? Obrigada, foi um Show. prazer. Camila, aí qual é a mensagem final aí que você sempre fala? Sigam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, porque a solidariedade... É a força que nos move. Nossa, Bahia, muito obrigado. Meu amigo, minha amiga, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast, o podcast do Instituto ProPM. PM. Um abraço a todos aí. Instituto ProPM, a solidariedade é a força que nos move. Um abraço a todos.